meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, para aquela pessoa que gosta de conteúdo ocultista, porque hoje é dia da comunidade, dia que você escreve os seus causos por e-mail, causos.monjamago@gmail.com, e o mago lê aqui, reage, julga, não só eu, como vocês aí nos comentários. Portanto, o mago quer ver a reação de vocês aos causos que o pessoal entrega para nós reagirmos, né? Eu digo nós porque não sou só eu, o dia da comunidade. Portanto, engaja aí nos comentários, engaja aí nas curtidas, nos likes e tudo que vocês puderem engajar para ajudar o mago, agradece demais, né? Outra coisa, se você quer escrever o seu causo, especialmente causo, dúvida ainda tem bastante. Chegou muita dúvida no e-mail recentemente, aliás. Mas causos já está acabando a fila. Então, se você gosta do quadro e quer relatar suas experiências, acho que está na hora de você escrever aquele caso que estava esperando para escrever, para mandar para o canal. Acho que a hora é agora. Então escreve lá para causos.monjamago@gmail.com. Se for um caso, você inventa um título para o seu caso, para a história que você quer relatar, compartilhar com a gente. Se for uma dúvida, você simplesmente escreve #dúvida no título. E sem mais enrolação, bora ler os causos de vocês no dia de hoje. Dúvida, dúvida, dúvida. Ó, já tá em 18 de março os causos, então tá na hora de vocês escreverem, hein? Bora lá. Cerimônia das abelhas. Olá, mago, como vai? Vou bem, e você? Gosto muito do seu trabalho. O meu relato foi tirado do meu livro das sombras. Eu gostaria de compartilhar com você. Espero que goste e que possa inspirar outras pessoas. Sou bruxa e devota de Perséfone e Hades. Há um tempo venho me questionando sobre a presença da deusa no meu passado. Nunca me ocorreu uma aparição sobrenatural, nem um sussurro, muito menos um contato com a mitologia helênica. Então, onde ela estaria? Há um ano eu fui iniciada nos mistérios botânicos com Dona Murta, e assim começou o meu contato com os espíritos da minha cidade. Rosa, cor-de-rosa, romã, gardênia, pitanga e cipreste. Dias atrás, entrei na toca de coelho dos estudos sobre os mistérios de Eleusis, e foi quando percebi que estava na teia da rainha. O nome da cidade onde moro tem origens indígenas, tupi, e o seu significado é o caminho das abelhas. Antigamente, as sacerdotisas de Perséfone e Deméter se chamavam Melissai, entre parênteses, abelhas. Outra coisa intrigante é que a minha cidade é responsável por exportar café para o exterior, uma terra agrária e fértil, típica de uma deusa da agricultura. Fui fazendo as pesquisas históricas sobre a deusa e percebi que a minha vida sempre esteve entrelaçada nela, principalmente na natureza. Os inúmeros arbustos de murta que aqui tem no monte eram usados nos rituais eleusinos, com os quais os iniciados usavam grinaldas dessa planta. As rosas são símbolo das deusas, mas especificamente, a rosa cor-de-rosa é flor da donzela imperatriz, Briouça, um epíteto de Perséfone que significa florida. Incontáveis, frutíferas de romã, espalhadas por cada esquina, exibem seus corpos arredondados e suas finas folhas verdes. Não posso esquecer do meu queridinho cipreste, que sempre me prestigia com sua folhagem perene e sua madeira nostálgica. Entre parênteses, o cipreste é consagrado a Hades. Foi uma surpresa perceber que ela sempre esteve nas redondezas. Muito de nós esperamos um evento mirabolante dos deuses, uma história que nos faz convencer que não estamos doidos, mas a real é que na maioria das vezes eles sempre estiveram conosco, seja numa flor, num livro de infância, numa pesquisa da faculdade. É questão de percebermos a natureza ao nosso redor. É isso. Emoji de coraçãozinho e emoji de abelha. Que fofo! Eu simplesmente achei incrível, fofo. É isso. Para mim, o bonito desse relato é perceber a divindade ao nosso redor. É bonito porque a gente sempre quer esperar uma epifania, que vem um sonho místico, profético, que a gente veja o espírito do capeta se manifestando. E, na verdade, ao nosso redor está acontecendo a magia da vida, na natureza que nos rodeia, nos animais que nos cercam, na agricultura, como nesse caso. Mas eu entendo também que muito desse fenômeno de buscar o sobrenatural por via de manifestação ou viés de confirmação de nossa espiritualidade advém de nós que moramos na grande cidade, né? Que não temos contato com essa natureza viva. O bonito, no caso dela, é que ela tem como olhar ao redor e perceber que
ela está rodeada por essa natureza perene, bonita, bela, viva, atuante, né? E até mesmo voraz e selvagem. A gente que é na cidade, eu digo porque eu moro no meio da selva de pedra de São Paulo, temos uma maior dificuldade nessa percepção. E por isso buscamos majoritariamente as experiências sobrenaturais e coisas assim. Porque a natureza não fala tanto com a gente. Perceba que fora dos centros urbanos, nas áreas mais rurais, a fé é muito mais intensa do povo, as superstições são muito mais fortes, o folclore é muito vívido e todo mundo acredita no sobrenatural que vive no meio do mato. Isso é um fenômeno próprio do contato com a natureza direto. Uma maior sensibilidade para o espiritual. Existem até estudos científicos, né, de que estar em contato com a natureza melhora a nossa vida como um todo, nossa saúde emocional como um todo, nossa saúde mental como um todo. Então, se faz bem para o corpo, provavelmente faz bem para a alma. E eu acho que isso é muito bonito, porque mais do que a beleza de perceber a divindade no simples que nos rodeia, é denunciar pra gente que vive no meio da floresta o quanto nos falta sensibilidade desse contato com a natureza. Eu posso contar pra vocês um sonho que eu ainda não realizei? Realizar a magia enoquiana no meio do mato. Eu queria muito, porque eu já fiz Goetia e foi horrível, né? Quem já viu o caso de Asmodai sabe o que aconteceu. E é muito mais intenso a energia. Eu queria ver o que iria acontecer com o enoquiano. Eu tenho muita vontade de estar no meio do mato fazendo uma magia enoquiana para ver o que rola. Apesar de eu entender que o enoquiano não tem essa natureza pagã, os anjos elementais são elementais da natureza, né? Então, provavelmente o contato deve ser muito mais intenso, imagino, muito mais forte. Então, queria muito ver o que acontece fazer um rito enoquiano no meio da natureza. É que teria que levar toda a parafernália, né? Não é tão simples quanto, vou pro meio do mato, né? Não dá para você desenhar um triângulo simples. O enoquiano é todo complexo. Você literalmente vai ter que levar uma mesa para fazer a mesa santa, a tábua, a bola de cristal, é todo um rolê. Né? Aí imagina você tá fazendo isso e começa a chover no meio do rolê. É complicado. Mas vai que um dia rola, né? Me fez lembrar desse desejo que eu tenho. Mas que esse caso dela nos traga essa reconexão que a gente precisa ter com a natureza, sabe? Porque é muito triste que a gente busque tantos sinais sobrenaturais, mas deixe de perceber o sobrenatural no natural. Literalmente no natural. Num rio perto de nós, numa floresta, num bosque. Ainda tem sorte aquelas pessoas que moram em cidade grande, mas moram perto de grandes parques, né? Eu aqui em São Paulo não moro perto de nada, moro no meio do mato mesmo, nem pra morar perto do Ibirapuera, nem pra morar perto, né, do Vila Lobos, de um parque mais com muito mato, com muita árvore. Não, eu moro literalmente no meio da cidade, não tem mato, não tem praça, não tem nada. Então, o nosso contato com a natureza aqui é muito pequeno. E é por isso que quando tem feriado, você vê aquela multidão querendo ir pro mar. Porque é como se dentro de nós houvesse no nosso inconsciente coletivo uma saudade de estar junto da natureza. Do mar, do rio, do campo, da praia. Isso faz bem para nossa alma. E eu acho que esse caso dela, mais do que revelar a beleza da simplicidade do contato espiritual, denuncia o quanto para nós, sobretudo magistas cerimoniais que vivemos trancados em nosso quarto fazendo magia, nos falta esse tato natural. Obrigado por isso. Próximo caso de hoje. Sombras em pele de cordeiro. Bora lá. Olá, mago, tudo bem? Tudo bem, e você, querido? Espero que sim. Te acompanho há um tempo e curto muito a forma como você aborda esses temas. Resolvi te mandar essa história porque acredito que ela tem um peso psicológico interessante. Principalmente dentro da visão junguiana. Eita, bora lá. Por mais que o meu relato não aborde diretamente o tema da magia, resolvi escrever esse caso porque ele trata de algo essencial no caminho do autoconhecimento de qualquer mago, o enfrentamento da sombra. Afinal, não existe evolução sem encarar aquilo que carregamos no inconsciente. E essa experiência me fez refletir muito sobre isso. Enfim, segue o relato. Eu a conheci no trabalho. O começo foi tranquilo, nada intenso. Uma conexão casual. Ficamos algumas vezes, mas logo percebi que havia algo ali que exigia mais atenção. Ela havia saído de um casamento de 4 anos, apenas 3 meses separada.
Um filho pequeno, uma vida em transição. No início tentei entender sua mentalidade. Então perguntei diretamente como ela lidava com isso. A resposta veio carregada de justificativas, contradições e sombras não reconhecidas. Ela dizia que não sentia mais nada pelo ex-marido, que o relacionamento já estava esgotado, mas ao mesmo tempo deixava claro que a separação ainda era uma ferida aberta. Comentou que já haviam tentado reatar, que ele era o pai do filho dela e que no fundo, se ele um dia voltassem, só aconteceria se ele mudasse geral. Mas isso não é exatamente o discurso de quem superou, não é? E foi aí que me dei conta. Eu era apenas um personagem de passagem em um roteiro que já estava escrito. Um meio para um fim. Um refúgio temporário de emoções mal resolvidas. Então tomei minha decisão. Recuar. Não por frieza, mas por consciência. Eu poderia continuar? Sim. Mas eu sabia onde isso levaria. O problema não era o que ela dizia sentir ou não pelo ex-marido. O problema era que ela não dizia, o que não enxergava em si mesma. E foi assim que a sombra dela se manifestou. Quando alguém se recusa a enxergar sua própria dor, ela precisa encontrar um culpado. Eu me tornei esse culpado. Primeiro foram comentários sutis no trabalho. Depois, as palavras ganharam mais veneno. Ela me pintou como alguém que usou e descartou ela, quando na realidade eu simplesmente me recusei a ser um remédio para feridas que não eram minhas. E a ironia, o que ela me acusava de fazer era exatamente o que ela estava tentando fazer comigo. Usar alguém para preencher um vazio. Mas o inconsciente não tolera ser ignorado por muito tempo. A sombra sempre encontra uma forma de se projetar. No fim, eu poderia ter entrado no jogo, me defendido, rebatido cada palavra. Mas para quê? A verdade não precisa ser provada, só sustentada. E a maior punição para quem não encara suas sombras é ser condenado a revivê-las. Até que não reste mais ninguém para culpar além de si mesmo. No fim das contas, não sou nenhum autodidata iluminado no campo da psicologia, nem um grande especialista em Jung. Mas faço terapia, estudo, observo. Sei que a sombra não some simplesmente porque a ignoramos. Pelo contrário, ela cresce, ganha forma, se projeta nos outros. E é por isso que eu gosto tanto dos temas que Jung abordou. Porque no fim, tudo se resume a um encontro inevitável com o que carregamos dentro de nós. Alguns enfrentam, outros preferem fugir. E há aqueles que transformam sua dor em narrativa e fazem dos outros os vilões de sua própria história mal resolvida. Agradeço muito pelo trabalho sério que você faz. Seu conteúdo tem um valor imenso para quem busca compreender a si mesmo e navegar nesse caminho de autoconhecimento sem ilusões. Que o seu trabalho continue ajudando muita gente a encarar a própria sombra e transformar isso em algo que realmente liberta. Tudo de melhor sempre, Mago. Obrigado. Concordo contigo. Eu acho que, apesar de não ser um relato sobrenatural, é muito importante, porque a nossa tendência, uma das tendências da sombra se manifestar, é pelo mecanismo de projeção, como nesse caso, onde eu projeto no outro os meus próprios defeitos, onde eu projeto os meus traumas, as minhas dores não resolvidas em alguém que está próximo a mim, né? E que de alguma forma rola uma identificação, porque tem que rolar identificação. Se não rolar identificação antes, a pessoa não projeta. Então, isso é muito mais comum do que parece, e infelizmente é muito difícil você falar sobre esse assunto com quem está sendo manipulado pela sombra. Eu acho que o mais complexo desse assunto é que é uma descoberta que a pessoa tem que fazer por si mesma. Mas a tendência é que ela nunca descubra se ela não passar por um despertar, seja terapêutico, espiritual ou o que for. E isso é bizarro. Quantas pessoas não repetem ciclos e ciclos e ciclos amorosos, ciclos e ciclos e ciclos financeiros, porque simplesmente está vivendo a partir da própria sombra sem saber? É por isso que o enfrentamento de si mesmo é o primeiro passo no ocultismo. Você não vai conseguir manipular uma entidade milenar se você não conhecer os seus próprios pontos fortes e fracos. Porque tudo que está dentro é como que está fora. É muito interessante, né, esse trabalho de sombras, porque ao mesmo tempo que ele não é nada espiritual, ele é profundamente psicológico e é desde o ateu até o ortodoxo da fé radical, todos deveríamos passar pelo processo de trabalho com a sombra. Pelo simples fato que uma vez que eu não passo, eu passo a repetir ciclos por meio da sombra. E aí tem vários tipos de sombra, né? Nós temos sombras sexuais, sombras emocionais, paternas, maternas, sombras de carências,
sombras de projeções, tem muitas sombras de traumas, tem muitas sombras a serem trabalhadas, a serem clareadas, a serem assimiladas. E quanto mais a gente foge desse processo, pior é. O Mago fez uma entrevista com o Arrows, que é um filho espiritual meu que trabalha muito essa questão de sombras e tal no trabalho terapêutico dele. E se você não viu, né, editor, deixa aí o link pra galera ir lá ver a live, né? Enfim, é muito forte o que acontece quando nós não trabalhamos isso. Ainda mais para quem tá no meio da magia. Se para uma pessoa comum é fundamental trabalhar as sombras, sobretudo para romper ciclos negativos da própria vida, para um magista é fundamental para ele ter qualquer experiência espiritual digna de credibilidade. E é isso. Muito obrigado por compartilhar esse relato. Bora lá pro próximo caos de hoje. Ave aos santos anjos do ar da terra. Bora lá. Oi, Mago, espero que você se encontre bem. Tô muito bem, e você, amor? Imagino que esse relato vai ficar um pouco longo, mas gostaria que você lesse nem que fosse longe das câmeras. Escreva esse relato em 21/5, uma sexta-feira. Em resumo, ano passado eu participei pela primeira vez do Rito de Janeiro, ainda meio receosa. 21/5 não, 21/3, né? Ela mandou isso no dia 24, ela tá escrito dia 21/3, ela colocou 21/5, mas eu tô gravando o vídeo no mês 4, não pode ser no mês 5, né? Então ela deve ter errado a data aqui. Em resumo, ano passado eu participei a primeira vez do Rito de Janeiro, ainda meio receosa, pois as finanças estavam apertadas. Bom, minha vida econômica e, por consequência, em todas as outras áreas, mudou em 2024. É um efeito louvável e pelo qual eu sou extremamente grata. Entre parênteses, inclusive esse ano eu participei novamente, para muita gratidão e poucos pedidos. Mas o que me acaba de acontecer agora me deixou completamente perplexa. Nem deveria estar escrevendo ainda, pois não está terminado, mas algo em mim já está pulsando de fé e esperança que o que é meu já está guardado. Desde o ano passado, eu criei uma meta para mim de que iria financiar um apartamento, pois aluguéis estão muito altos e tem compensado mais financiar. Muita pesquisa no começo, muita disciplina para guardar dinheiro para a entrada, e essa semana eu recebo a notícia de que alguns APs estão disponíveis exatamente no condomínio de que eu quero, a um excelente preço. Lá fui eu e minha mãe visitar. A minha meta era um apartamento de 3 quartos, pois trabalho de casa e gostaria de ter um escritório separado do lugar onde durmo. Belos móveis, mas o de 3 quartos está num preço acima do que eu tenho para dar como entrada. Teria que esperar um pouco mais. Aproveitando que eu já estava lá, pedi para ver um de 2 quartos. Mago, eu não sei o que houve comigo. Teve um momento ali dentro que eu senti um conforto enorme, como se eu já visse eu morando ali. Um ponto é que fui total sem expectativas, com medo de me frustrar. Enfim, chegando em casa, tarozinho, auspícios pro AP de 3 quartos, 5 de ouros, ha. Auspícios pro de 2 quartos, 10 de ouros. Ok, parece que temos um favorito aqui, kkkk. Com um pé no chão, que gosto de ser, pedi para ser feita a simulação de financiamento para os 2 imóveis, sem me fiar nas cartas a princípio. Um dia depois, no caso hoje, recebo a notícia de que eu não conseguia arcar com a entrada do AP maior, e para conseguir o de 2 quartos teria que dar uma burlada na receita, pois a minha renda estava acima da faixa de renda desejada do Minha Casa Minha Vida. Contei para uma tia que mora nesse mesmo condomínio, está intermediando os contatos, disse que tem um contador que poderia me ajudar, sabe como é. Só que eu detesto coisa errada, mano. Me sinto suja pedindo algo aos anjos e depois burlando a lei dessa forma. Aí agora à noite, eis que eu estou assistindo a série Medium com a minha mãe, ali concentrada no episódio, e fez um plim na minha cabeça. Assim do nada. Na simulação que eu fiz, usei a média da renda dos meus últimos 6 meses, pois eu sou autônoma, não tenho salário fixo. Acontece que o consultor me disse que eu vou precisar do imposto de renda para comprovar a renda. Nos primeiros meses do ano passado, ganhei bem mal. Na mosca, Mago. Quando fiz as contas considerando a renda do ano passado todo, eu estou dentro, sem precisar de mutreta nenhuma. Mas o que me deixou boquiaberta foi o seguinte: considerando a média salarial, se eu tivesse ganhado R$11 a mais por mês, estouraria o limite. Se tivesse ganhado pouco mais de R$100 no ano passado inteiro, teria que esperar no mínimo mais 2 anos para conquistar essa minha meta. Se isso não tiver, dedo, mão, braço inteiro dos anjos enoquianos, em especial os do ar da terra, não sei mais o que pode ser coincidência tamanha dessas. Espero que quando estiver lendo isso, eu esteja morando na minha casa própria. Ave aos santos anjos. Obrigado ao Wellington por ser nosso intermediário.
Que nossas vidas sejam cada vez mais prósperas ao lado dele. Arziod Bliorá. Me conta depois se você tá morando já no apartamento, porque eu espero muito que tenha dado certo. E Ave aos Santos Anjos, né? A gente ritualiza para isso, afinal de contas. É muito bonito ver esse tipo de relato, né? Eu acho que uma das coisas que me motiva muito a continuar com o canal, com o conteúdo, mesmo com tanta crítica, mesmo com tanta gente sentando lenha o tempo todo, é que, independente do que o povo fale por aí, os resultados e transformações estão sendo obtidos. E enquanto a gente conseguir fazer isso, a gente precisa continuar, sabe? Porque e poder ser pivô disso tudo é simplesmente gratificante demais, né? Então, Ave aos Santos Anjos que me permite intermediar isso, Ave aos Santos Anjos que nos dá esse poder mágico de transformação, e claro, Ave a sua fé, porque sem isso nada teria sido feito, né? Parabéns pela casa nova, que eu espero que você já esteja morando nela, né? Ou pelo menos reformando ela para morar futuramente, e que os Santos Anjos concedam essa bênção miraculosa mais e mais e mais. Bom, gente, então, recadinhos do mago. O primeiro recadinho é muito sério, tá? Se você está vendo esse vídeo, no momento que eu estou gravando ele, nós estamos diante de um escândalo na comunidade ocultista que precisa ser falado, comentado, verbalizado. Existem pseudo-magistas, eu digo pseudo porque não são magos de verdade, não têm índole e caráter, moral ou preparo algum interno, ou trabalho com as suas próprias sombras para lidar com o público, mas querem o quê? Dinheiro. E aí o que essa galera tá fazendo é pegar mulheres fragilizadas emocionalmente para manipulá-las e abusar psicológica, sexual e fisicamente até. Tem chegado relatos e relatos e relatos, prints e prints e prints, até mesmo de pessoas famosas no meio, com um comportamento deplorável. Eu quero dizer para vocês, mulheres, que vocês não estão sozinhas. Nós temos um grupo coletivo de mulheres, e eu sou apenas o porta-voz, não é meu lugar de fala e nem nada disso, mas eu preciso, como no alcance que eu tenho na comunidade ocultista hoje, falar sobre isso. Se você está sendo coagida, se você está sendo manipulado emocionalmente, se tem magista por aí usando de artifícios espirituais para te enganar, para te pedir nude, para te manipular emocional ou sexualmente, por favor, nos procure. Você pode procurar a mim, você pode procurar a qualquer outro magista da minha recomendação, Tio Alê, Frater Goya, Frater Magog, Frater Azucael, Consulte a Bruxa, o Marcelo, a Aurora Sagrada. Tem tanta gente envolvida no movimento, magistas sérios, de renome, que você consegue rastrear de onde vem esse povo. Não fique caindo em armadilhas de abusadores em nosso meio. Até agora nós já descobrimos 3, e um deles tem fama e tá até em podcast por aí. Então, é muito sério. Se você está passando por isso, não tenha medo. Não seja mais uma vítima desses crápulas. Venha até nós, você será acolhida, nós estamos fazendo rito de proteção para as vítimas, nós estamos colhendo prints e provas, nós temos advogados tentando interferir judicialmente nessas questões. Então, se você, sobretudo se tiver provas, nos procure. É só com a ajuda da comunidade que nós conseguimos derrubar essa galera, que não são magos de verdade. São crápulas, querendo apenas o seu dinheiro e nada mais. Quer dizer, sexualmente querem muita coisa a mais, né? Mas são pessoas que estão se aproveitando de vítimas, se aproveitando de pessoas fragilizadas. E a gente não pode simplesmente ignorar isso. Não dá mais. Então, por favor, se você está passando por algum tipo de abuso ou chantagem, por qualquer magista que seja, nos procure. Sobretudo mulheres. Até agora, todas as pessoas que nos procuraram, e já são muitas, infelizmente, foram mulheres. Sempre mulheres vítimas de magistas homens, tá? Nunca é o contrário. O padrão, ele tá se repetindo. Infelizmente, a maioria, magistas de mão esquerda. Os abusadores, no caso. Então, nos procure. Tenha cuidado em quem você confia no meio mágico. Não é todo mundo que diz que faz e acontece, que realmente faz e acontece, tá? Esse recado aqui o Mago tá dando nesses vídeos mais recentes, porque como eu tô um pouco à frente desse movimento e tal, junto das meninas, eu acho que é importante falar nos vídeos do canal também. Procure o Mago na DM, no Instagram, não se preocupe, você não vai ser exposta, sua identidade vai ser preservada,
A gente precisa apenas que você se manifeste para a gente poder somar força contra isso, tá bom? Agora os recadinhos da Loja do Mago. Se você quer fazer consulta com o Mago, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a agenda do Mago está por volta do dia 10, 11, 12 de maio. Está bem próxima comparado com o que costuma ser, dando uns 15 dias de espera aí mais ou menos apenas. Geralmente a agenda do Mago tem de 20 a 30, né? Então tá um pouco abaixo, né, a agenda. Se você estava esperando para consultar com o Mago no Scrying, no Tarô, na Bola de Cristal, no que for, chama porque agora é a hora, né? Aproveita a agenda que tá curta. Mas claro, antes de pagar a consulta, se você precisa de atendimento nessa agenda que o Mago falou, procura o Mago, porque pode ser que do momento que eu estou gravando esse vídeo até esse vídeo pro canal, a agenda já encha de novo. Então procure o Mago antes para saber a agenda certinho, tá bom? Se você quer fazer rito de magia individual com o Mago, os trabalhos custam a partir de R$2.000 e o Mago está atendendo com a agenda aí para final de abril e início de maio, tá bom? Chama, se você tiver condições e o Mago aceitar fazer o seu trabalho, a gente faz um acordo. Temos também os nossos cursos de Scrying, curso de Tarô, são cursos individuais que você faz no seu tempo, no seu ritmo. Nós temos acesso vitalício, todos os cursos têm apostila, tem grupos de apoio no Telegram, de suporte. Então, são cursos bacanas para você desenvolver não somente técnicas específicas, como suas próprias faculdades internas, intuição, visão remota, meditação e por aí vai. Os cursos têm valido bastante a pena, tá num precinho justo ali, então, tendo condições, faz porque você não vai se arrepender. Por fim, o último recado do Mago, se você tem interesse na mentoria de magia cerimonial que vai abrir, mentoria é diferente de curso, tá? A mentoria tem um ritmo próprio, tem um tempo próprio para fazer os exercícios, tem entrega de exercícios, e é como se fosse uma escola, você pode reprovar e sair da turma, tá? Então, tendo consciência de tudo isso, sabendo que é puxado, que são exercícios diários e tudo mais, e você quer fazer parte da turma, as vagas abrem dia 1/5, meio-dia, lá pelo Instagram. Não vai estar disponível no site, atenção. O Mago, ele não disponibiliza no site porque não é qualquer um que vai fazer a mentoria. Para você fazer a mentoria, o Mago precisa ter um controle de quem tá fazendo, de quem tá comprando, e por aí vai, tá? Não pode ser menor de idade, então se eu deixo lá livre, um menor de idade compra lá no site. Aí lascou, né? Então, esse pré-requisito aí. Mas as vagas abrem meio-dia, nas últimas 2 turmas esgotou em menos de 3 dias todas as vagas. Então, se você quer participar, se programe para chamar o Mago no dia e hora que abrir, para você garantir sua vaguinha aí. Vai ser R$1.450, a mentoria dura mais de um ano para quem consegue perseverar, vai do iniciante ao avançado em se tratando de magia cerimonial aí, tá bom? E é isso. No mais, fiquem bem, acredita na magia que existe dentro de você e falou!